O assunto agora é muito importante. Dentro dessa busca pelo nosso autoconhecimento, para alcançarmos os objetivos, precisamos falar de uma questão delicada, mas que você precisa ter consciência. Então vamos lá. Como eu aprendi com o meu mestre, nada melhor do que trazermos as nossas histórias para podermos entender. Em dezembro de 2014, foi publicada a lei que proíbe o uso de animais em circos de todo o país. Este novo regulamento é talvez um dos avanços mais notáveis no que se refere à proteção dos direitos dos animais. Mas você já observou um elefante no circo? Durante o espetáculo, o enorme animal faz demonstrações de forças descomunais. Mas antes de entrar em cena, permanece preso, quieto, contido somente por uma corrente, que o aprisiona em uma de suas patas a uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira, e ainda que a corrente fosse grossa, parece óbvio que ele é capaz de derrubar uma árvore com sua própria força. Imagino o que ele poderia fazer com a estaca de madeira. Com certeza teria facilidade para arrancá-la do solo e fugir. Que mistério! Por que então o elefante não foge? Bem, aqueles elefantes que existiam no circo não escapavam porque foram presos à estaca ainda muito pequenos. Apesar de todo o seu esforço e muitas tentativas, nunca conseguiam sair, pois a estaca era muito pesada para o elefantinho. Até que um dia, cansado, aceitou o seu destino, ficar amarrado na estaca, balançando o corpo de lá para cá eternamente, esperando a hora de entrar no espetáculo. Então aquele elefante, enorme, não se solta, porque acredita que não pode. Esse é o mapa mental que ele tem de sua realidade. Isso muitas vezes acontece conosco, sabia? Vivemos acreditando em inúmeras coisas que não podemos ter, que não podemos ser, que não vamos conseguir, que as pessoas são assim, simplesmente porque quando éramos crianças e inexperientes, algo não deu certo, ou ouvimos tantos nãos que a corrente da estaca ficou gravada na nossa memória com tanta força que perdemos a criatividade e aceitamos o sempre foi assim. Vamos então aprender a não aceitar essas crenças sabotadoras, que muitas vezes invadem nossa mente, nos impedindo de realizar nossos feitos. Homem abandona a família, mas foi exatamente isso que ele prometeu não fazer, pois seu pai havia feito a mesma coisa a ele e sua mãe. Então sabia o quanto poderia ser doloroso para todos. Mulher troca de namorado com muita frequência. Foi traída muitas vezes, mas cada vez arruma outro igualzinho ao anterior, com os mesmos defeitos. Homem tem um chefe difícil de agradar. Mas não é que esse chefe é igualzinho ao seu pai? Coincidências ou autossabotagem?
Comportamentos repetitivos devem ser observados com mais atenção, pois podem sim indicar autossabotagem. Autossabotagem é a tendência a repetir atitudes destrutivas. Nossa vida é feita de comportamentos repetitivos. Quer um exemplo? Você escova os dentes todos os dias, mas se alguém lhe perguntar quantas vezes escovou hoje, talvez você tenha que pensar se escovou mesmo. Lembra-se de ter fechado a porta hoje? Não? Por que não lembra? Porque esse é um comportamento repetitivo. É automático. Estes comportamentos são inofensivos, mas temos que observá-los. Observe o exemplo da mulher que só arruma namorado que a atrai. Será que 100% dos homens traem? Ou 100% dos homens que ela coloca na vida dela atraem? Por que ela faz isso? Ela quer ter homens traindo-a? Claro que não, pois o sofrimento é insuportável. Então, por que ela faz isso? Qual a resposta? Autossabotagem. Você deve estar então se perguntando: como nos autossabotamos? Vamos lá? Certo fazendeiro, numa de suas caçadas, encontrou um ninho de águias. Dentro dele havia um filhotinho. Ele o pegou e o levou para casa e passou a criá-lo no galinheiro. A ave cresceu no meio das galinhas, acreditando ser uma delas. Já grande, ciscava no terreiro e dormia empoleirada, como todas as outras. Ela possuía asas fortes que poderiam transportá-la para bem longe dali, para as alturas e para a liberdade, no momento em que ela quisesse. Mas aquele homem nem precisaria prendê-la para que permanecesse no quintal. Sabe por quê? Comia da ração e caçava minhocas. A ave não sabia do que era capaz. Desconhecia totalmente o fato de que era águia. Julgava-se tão galinha quanto as companheiras de poleiro e por isso só conseguia ter uma vida de frango. A ideia que cada um de nós tem de si pode ser real ou fantasiosa, mas a verdade é que ela acaba por nos convencer. O que acontece com o homem é que, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbio 23, 7. Nós nos automatizamos. Quando trocamos a marcha do carro, não pensamos. Agora está na hora de pisar na embreagem e trocar de segunda para terceira. Não, nós simplesmente trocamos. Por quê? Porque aprendemos a automatizar comportamentos. O problema é quando automatizamos coisas que nos fazem mal. O problema é quando explodimos e depois vemos que estamos acabando com nossos relacionamentos por explodir tanto. Mas eu não consigo parar de explodir. Por que faço isso? Porque você se auto-boicota. Você se auto-sabota. Destrói a própria vida e não percebe a sua responsabilidade nisso tudo. Algumas repetições destroem a vida da pessoa e deixam esta pessoa muito frustrada. Exemplo: você já comeu meio ovo de Páscoa? Nem está mais gostando de comer tanto chocolate, mas continua até se empanturrar e se arrepender de ter comido tanto. Isso é autossabotagem. Veja o exemplo do homem que trai sua esposa,
com pessoas que nem são tão importantes assim para ele. Mas ele continua nesses relacionamentos, mesmo sabendo do risco de acabar com seu casamento. E acabar por nada, por alguém que significa muito pouco. Por que então ele continua nesse ciclo vicioso? Por que ele faz coisas que destroem a própria vida? Por que a mulher que tinha um namorado agressivo troca de namorado e arruma outro também que é agressivo? Mas que coincidência, seu pai era agressivo? Será coincidência? Repetimos padrões da infância, mesmo que esses padrões estejam prejudicando nossa vida. Então você deve estar se perguntando, como mudar? Conscientizar-se sobre o ciclo da repetição é o primeiro passo para você superá-lo. Perceber que você está trocando de mulher, mas toda vez está com o mesmo tipo de mulher que não lhe agrada. É o comerciante que está sempre arriscando um novo negócio, que nunca dá certo, mas quando vai ver, lá está ele de novo fazendo a mesma coisa. Sabe aquele amigo que vive pedindo dinheiro emprestado e nunca devolve? Você continua emprestando? Por que você faz isso? Por pura autossabotagem. Sabe aqueles finais de semana inteiros que você passa no sofá? No domingo à noite está morto de arrependimento por não ter feito nada que preste. Promete que no próximo final de semana vai ser diferente. Mas no próximo faz tudo igual. Por quê? Tararam? Autossabotagem. São vidas infernizadas pela compulsão da repetição. Uma necessidade inconsciente de repetir um comportamento, mesmo que destrua a felicidade ou a vida de alguém. A pessoa que não consegue administrar seu tempo, sabe as tarefas que precisa fazer, mas simplesmente não consegue colocar a vida em ordem. Olhe bem e você vai ver que essa pessoa teve um pai que cobrava e cobrava, que queria que ela fosse a mais competente do mundo. Ou seja, essa pessoa continua brigando com o pai, que talvez já tenha morrido. Como esse pai vai influenciar lá do túmulo? Acredite em mim, ele vai influenciar. Quem influencia não é o pai, mas a figura paterna internalizada. Você pode estar se perguntando agora, mas é possível que uma hora a pessoa consiga se dar conta disso e reconhecer esse ciclo de repetição? É possível romper esse ciclo? Ufa, a resposta é sim. Mas concordo que não é fácil. Pois, se a pessoa passou uma vida construindo uma percepção equivocada, tem medo de mudar, de contestar o que sempre foi uma lei. Tenho como exemplo uma paciente que ficou totalmente desestruturada depois que assistiu na TV a reportagem da queda do avião. Ela não costumava viajar de avião, não conhecia ninguém daquele avião e nem as pessoas de seu convívio íntimo costumavam viajar de avião. Mas por que então ela ficou tão chocada, abalada, sem sequer conseguir sair de casa daquela notícia? O entendimento disso veio quando, na terapia, ela percebeu que esse mesmo sentimento de terror lhe aparecia quando tinha sido abusada sexualmente na infância. Era o mesmo desespero, o mesmo desamparo. Não era à toa que a queda do avião tinha mexido tanto com ela. É o mesmo ciclo de repetição que agora funciona com a autossabotagem.
As pessoas enfrentam as situações traumáticas de suas vidas, mas isso não significa que elas estejam mortas. Elas continuam como se fossem uma marca indelével. Essa moça já foi uma criança indefesa, se sentindo frágil, mas agora, mesmo adulta, continua emocionalmente frágil, carregando dentro de si essa menininha assustada. Ela não sabia por quê, não sabia explicar. As crianças não conseguem controlar suas vidas e ela se sente ainda hoje como se não pudesse controlar sua própria vida. É por isso que é muito difícil identificar esse conteúdo interno, porque a pessoa passa anos tentando ocultar isso tudo, não só dos outros, mas de si mesma. Mas se este conteúdo está escondido, saiba que é por uma boa razão. É o que chamamos de autodefesa. Por isso, é preciso muita responsabilidade da pessoa que vai desenterrar tudo isso. O psicólogo a quem você confiou sua mente. Veja bem, para quem você está entregando a sua história de vida? Com quem você vai fazer terapia e que tipo de psicoterapia vai fazer? Identificar quais são os entraves da sua mente é só uma parte desse processo. A parte mais importante e que vai realizar as mudanças em seu comportamento é quando você desenvolve uma nova forma de ver o mundo. E o psicólogo é a pessoa que o ajuda neste processo, para lhe ensinar estratégias que promoverão as mudanças que você quer em sua vida. Antigamente, o psicólogo era daquele tipo que parece nos filmes mal feitos e novelas da TV. Ficavam calados, só ouvindo, sem dividir com o paciente o que lhe passa na cabeça. Hoje, tanto a terapia cognitiva, comportamental, como a psicanálise mudaram a forma de tratamento. O psicólogo é muito mais participativo. Ele vive junto com o paciente as transformações de cada um. Pode até dar exercícios para serem feitos em casa. O que a pessoa que está se auto-sabotando precisa e procura é um novo modo de lidar consigo mesmo e com o mundo. Por exemplo, o caso da garota que se reprime e não consegue frequentar a academia, por mais que ela queira fazer sua ginástica, emagrecer, ficar com um corpo bonito, ela pensa que se for para tal academia, as pessoas vão olhar para as suas roupas, vão cochichar entre elas e dizer que ela está ridícula. Vão rir dela e no fim não vai conseguir fazer nenhum amigo, porque todos já estão enturmados e ela se sentirá um peixe fora d'água. E você? Você está repetindo um ciclo vicioso? Preciso te contar. Isso é autossabotagem. Você quer e precisa fazer academia, mas não faz? Porque sua cabeça está ocupada demais, preocupada com o que vão pensar de você? Essa preocupação se torna mais importante do que você cuidar do seu corpo? É justo? Não, absolutamente não. Porque essas pessoas se sabotam? Grande pergunta. Talvez elas tenham vivido uma infância inteira se sentindo inadequadas. Talvez tenham convivido com pessoas que fizeram se sentir sem direito de se expressar ou de simplesmente fazer parte da vida. E assim, ninguém nunca as viu como pessoas interessantes. E é assim que elas se sentem,
as mosquinhas do cavalo do bandido. Por conta desse sentimento que recebo, muitos pacientes me contando, por exemplo, do marido agressivo, relatou um psicólogo. Ela passa por uma vida toda, semana após semana, sendo agredida por ele. Mulheres que têm toda a condição financeira de se manterem sozinhas, mas não têm condição emocional para ficarem sozinhas. Então vivem com um inimigo, num processo de total autossabotagem. Por que ela repete isso? Com certeza, teve em sua vida alguém significativo que a ensinou a aguentar agressões, a suportar quieta essa pessoa e a fez acreditar que ela não é ninguém, que ela só vai conseguir uma migalha de amor. E para conseguir essa migalha de amor, ela precisa suportar o que quer que seja, até a agressão. Então ela passa a vida suportando agressões e até procura inconscientemente pessoas que a agridam para manter o esquema. Tudo isso só porque ela acreditou que essa é a única forma de receber um mínimo de amor. Porque as pessoas repetem e repetem e repetem as mesmas coisas? Porque elas aprenderam que essa era a coisa certa a se fazer. Talvez sua família tenha zombado das pessoas que faziam as coisas de forma diferente, e assim a criança aprende que só uma forma de fazer as coisas, que será da forma que sua família fazia. Os pais são alcoólatras e a casa é uma bagunça, então a criança acredita que é assim que as casas são, que as coisas são, que as famílias são. Só quando a criança cresce e observa outros estilos de vida é que pode perceber que o estilo da sua não é o único e nem o melhor. Mas mesmo assim, muitos não mudam. Por quê? Porque a família já ensinou que ela só vai receber amor e atenção se continuar a repetir que sua família impôs. É como se dissessem: só vou gostar de você se você for igual a mim, mesmo que não digam em palavras. A tragédia acontece quando a pessoa topa e passa a repetir que os pais fizeram, sempre tentando alcançar o amor e a aceitação. Muitas vezes as pessoas vêm para terapia porque estão com dificuldades em seus casamentos, dificuldades no trabalho, dificuldades em relacionamentos sociais e nem percebem qual foi o início de tudo. O que acontece é uma mesma confusão interior. Essas são aquelas pessoas que casam com alcoólatras depois de terem sofrido anos com pais alcoólatras. Não entendem como entraram em uma fria atrás da outra, não entendem como continuam a comprar o que não precisam e não podem pagar. Tudo isso tem nome de autossabotagem. E você só sai dela quando entende a sua dinâmica interna e a modifica. Só você é capaz de modificar isso. Pense, reflita. Eu faço? Eu tenho o hábito de ter acontecimentos repetitivos? Será?